Amém. Os irmãos podem se assentar. E fazendo parte desse momento de mensagem, os nossos meninos estão indo já para o seu cantinho. Os nossos jovens, os teens, eles estão cultuando ao nosso Deus nesse momento. E a Janaína está mandando esse vídeo para nós. Olha aí, olha. É a Igreja Batista Vida Nova lá em Itu. Não é o que os irmãos estão pensando. Não é que nós temos uma igreja em Itu. Nós temos um grupo de irmãos que é a Igreja de Jesus lá no sítio em Itu, adorando o nosso Deus. É isso, só para a gente... Tem mais? Tem mais um? Aí é foto, né? O Iberê ministrando. Olha aí, ó, os nossos meninos e as nossas meninas se alimentando ali. Tá bom? Ok, gente, ok. Só para os irmãos... pode acender aqui, já está aceso, está ótimo. Só para os irmãos poderem perceber que a igreja é dinâmica, amém? A igreja de Jesus reunida aqui, a igreja de Jesus reunida lá em Itu, fazendo parte desse mesmo corpo da Igreja Batista Vida Nova. Isso é muito, muito bom. Quero pedir que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, é o segundo livro de Crônicas, a partir do versículo, no capítulo 14, 14:1 a 15:2. Esse texto é um texto lá do Antigo Testamento, claro, 2 Crônicas. Eu estou dando até um tempinho, porque talvez alguns tenham mais dificuldades de abrir em 2 Crônicas, mas eu vou dar uma dica para você. 2 Crônicas fica depois de 1 Crônicas. Mas 1 Crônicas fica depois de 2 Reis, que vem depois de 1 Reis, e antes 1 Samuel, 2 Samuel, depois vem antes de Esther, antes de... Nossa, aí a gente já vai lá para trás, né? Vai lá para Gênesis. Esther não, Ruth, Esther não, Ruth. Mas tá bom, 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 1. É lá do Antigo Testamento, tá ok? Que no caso aqui ele reflete o reinado do rei Asa, que reinou no reino de Judá. Eu estou dizendo isso porque tudo isso vai fazer parte do todo que nós vamos estar conversando agora, sobre a realidade da revelação de Deus em nossa história. Sabiam que a revelação de Deus em nossa história, ela é real? Lá no Antigo Testamento também foi real. E lá, essa revelação de Deus na história do povo, fez com que eles pudessem experimentar vitórias a partir dessa história. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. Abias era um rei antes de Asa. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, e os cultos nos lugares altos, quebrou as colunas, e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos.
Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares de incenso a outros deuses. E houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhes tinha dado repouso, e ele disse a Judá: vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, ou seja, não tinha nada a ver com Judá, era um povo pagão, que ficava na Etiópia. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens, e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos. Atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Versículo 1 e 2, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem. Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Se nós parássemos aqui e não falássemos mais nada, eu acho que esse texto já é bastante autoexplicativo na direção de experimentar vitórias. Está na proporção do quanto nós estamos com Deus. Porque se nós estivermos com Deus, Ele estará conosco. E aí não tem para ninguém, não é? Vitória plena. Vitória sob várias perspectivas. Vitória no dia a dia. Vitória nos desafios da vida que temos. Pastor Fernando citou agora, orou por isso. Todos nós temos tantas coisas que nos machucam tanto. Mas saber que Deus está nisso é de um valor incomensurável. Nós nem imaginamos o quanto isso seja valoroso. Mas esse texto, ele está entre o livro de Josué e o livro de Esther, o que nós chamamos de livros históricos. São 12 livros. Lembram quando nós estudamos aí o Pentateuco?
Gênesis, Êxodos, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Lembram? Em Josué começam os livros históricos. Até Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros proféticos, nós temos os livros poéticos. Esta narrativa foi a que eu escolhi para que nós possamos identificar o livro de história como um tempo de Deus vivendo a dinâmica do povo. O Antigo Testamento é Deus vivendo a dinâmica do seu povo. E é através dessa dinâmica que Deus se revela. É a dinâmica de relacionamento de Deus para com o seu povo. E da forma como o seu povo se relaciona com o seu Deus, é que a revelação acontece. Tanto é que essa é a porção de revelação que nós estamos focando agora, que nós estamos vendo agora. Então, todo esse texto, todos esses livros, desde Josué até Esther, são chamados os livros históricos. Eles abrangem aí cerca de 800 anos. Josué, Juízes, Ruth, por volta de 300 anos. Em torno disso. E depois, os livros de 1 Samuel até o 2 Crônicas, em torno de 400 anos. Depois o livro de Esdras, Neemias e Esther, por cerca de 100 anos. Então nós vemos aí um total de mais ou menos 800 anos de vida do povo em relação ao seu Deus, e desse Deus em relação ao seu povo, e Deus mostrando através desse relacionamento a sua revelação, e essa revelação chega até nós com lições extraordinárias, como nós pudemos ver aqui. Dentro desse conceito de livros históricos, muita coisa se passou, mas o que é marcante, que eu quero ressaltar, só para nós entrarmos aí em elementos bastante significativos desse 2 Crônicas, no capítulo 14, o que nós percebemos aí de maneira marcante, é que nessa história, principalmente depois de 1 Samuel, quando Saul foi levantado como rei, aliás, a pedido do povo, que foi como se o povo estivesse rejeitando a teocracia, como se o povo estivesse rejeitando o governo direto de Deus, quando o povo diz, eu quero um rei, como todos os povos ao meu redor têm. E esse já foi um ponto que não soou bem aos ouvidos de Deus. Ok, Deus lhes deu um rei, Saul, depois Davi, depois Salomão, é chamada o Reino Unido, quando tanto Saul, quanto Davi, quanto Salomão reinou sobre todo Israel, de comprimento cerca de 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, e de largura cerca de 60, 70 quilômetros, na sua parte maior. Só que esse tempo foi breve de monarquia unida, porque a partir da morte de Salomão, o reino de Israel, o povo de Deus se dividiu em duas partes. Duas tribos, que foi a tribo do sul, a tribo de Judá, o reino de Judá, e as tribos do norte, as 10 tribos, que foi chamado tribo de Israel, o reino de Israel. Tanto o reino do sul, o reino de Judá, como o reino do norte, que também era chamado de Efraim, tinham seus reis. Então, todo esse conteúdo que nós vemos de 1 Samuel até 2 Crônicas, tem a ver, e como parte importante, reis que no caso de Asa, que foi um deles, fez o que era reto aos olhos do Senhor, como no versículo 2 diz, Asa fez o que era bom e reto diante dos olhos do Senhor. Então, nesses reis que são em torno de 40, 19 no reino do sul, e cerca de 20, 21 no reino do norte, cerca de 40 reis. Uns foram
segundo o coração de Deus, e outros completamente afastados de Deus. Quando nós vemos aí no capítulo 21 de 2 Crônicas, ali no versículo 6, nós vemos um exemplo de um rei mau. Andou nos caminhos dos reis de Israel, ele se refere a Jeorão, que foi um dos reis de Judá, um pouquinho mais à frente, não nesse tempo de Asa, pouquinho mais à frente. Então ele diz ali, tendo Jeorão, versículo 4, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou a espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, aqueles caminhos dos reis do norte, do reino do norte, que visivelmente já começaram o mal, e a maioria dos reis eram reis que andavam fora dos caminhos do Senhor, no caso de Jeorão, que era o reino do sul. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, que foi um outro rei mau, porque esse rei Acabe era casado com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, só para mostrar o quê? Que nesse período entre 1 Samuel e 2 Crônicas, nós temos aí um período de mais ou menos 400 anos, onde reis são erguidos, e depois de um determinado tempo, no caso de Jeorão, ele reinou 8 anos, esse não foi o tempo que todos eles reinaram. No caso, por exemplo, Roboão reinou 17 anos, Roboão era filho de Salomão. Abias reinou 3 anos, Asa reinou 41, Josafá reinou 25, Jeorão reinou 8, enfim, só para dar essa visão dos irmãos, para os irmãos, como foi esses cerca de 400 anos aí, em que reis foram erguidos ali, tanto nas tribos das 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, como nas 10 tribos do norte. Cerca de 40 reis. Então, o que nós estamos fazendo hoje, é pegando um deles, um rei segundo o coração de Deus, e percebermos quais são os elementos nesse rei que fazia as coisas segundo o coração de Deus, o quanto ele experimentava das benesses e do bônus de Deus, pelo fato dele estar agradando o coração de Deus, ok? Então, quando nós olhamos aí esse capítulo 14, nós vemos no caso de Asa, que era filho de Abias. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E no versículo 2 do capítulo 15, ele diz: o Senhor, Asa e todo Judá, né, a palavra aqui de Azarias, filho de Odede, que veio e disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Então, o que nós vemos aí? Que esse rei Asa, que foi um dos reis, esse no caso era um rei bom, quando ele estava fazendo as coisas como Deus dizia que eles fizessem, estava tudo bem, e é o que nós vamos ver aí daqui a pouco. Então, a partir desse contexto todo, nós precisamos entender o que, até agora, o Senhor estará conosco, se nós estivermos com Ele. Os irmãos ouviram? Todos nós ouvimos. O Senhor estará conosco, tanto quanto nós estivermos com Ele. Por isso é que eu digo que a bola está com a gente, às vezes, brincando. Gente, a bola está com a gente, Deus está sempre ao nosso lado e pronto para nos abençoar. Nós é que não estamos, muitas vezes, prontos para estarmos buscando, para estarmos priorizando, para estarmos fazendo aquilo que Deus deseja que nós façamos. Então, que
o exemplo de Asa seja o exemplo para a Igreja Batista Vida Nova hoje. Porque quando nós olhamos essa revelação, que foi escrita naquela época, e uma revelação de Deus para todo o povo, em todas as épocas, isso é para nós hoje, no ano de 2025, no terceiro milênio, terceiro milênio, é isso, né? Terceiro milênio. Então, entender o significado de que o Senhor estará conosco quando nós estivermos com Ele. Bem como perseguir, eu estou devagar, que é para a gente ir absorvendo isso, aos poucos. Porque tem coisas que nós precisamos absorver aos poucos. A melhor comida, ela é mais bem aproveitada quando nós fazemos isso aos poucos, senão a gente não sente o valor. Perseguir o objetivo de fazer o que é bom e reto diante do Senhor, como Asa fez. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. E aí, como consequência disso, desfrutar o privilégio de sermos vencedores na dinâmica da vida. Não é fácil. Não é fácil nós vencermos, não. Os desafios estão grandes. As dificuldades são grandes. Mas, se nós entendermos o significado de que o Senhor estará conosco, na proporção do quanto nós estivermos com Ele, e se nós entendermos que o que precisamos fazer é o que é bom e reto diante do Senhor, sem dúvida nenhuma, nós seremos vencedores. As lutas vão existir, nós não estamos dizendo assim, não haverá lutas. Não, haverá luta sim, mas nós seremos vencedores nessa luta. E aí, o texto mostra algumas coisas que Asa fez, algumas coisas que Asa experimentou, uma dinâmica da vida dele, para que ele pudesse ter essa vitória garantida, para que ele pudesse perceber o que significa ser bom e reto aos olhos do Senhor, e saber e viver que enquanto ele estivesse com Deus, firmasse uma aliança, não é firmasse uma aliança, mas tomasse cuidado em firmar a aliança que Deus havia firmado com ele, ele seria vitorioso. Então, a grande pergunta que vai desdobrar em duas respostas básicas é assim: se desejamos experimentar vitórias naquilo que fazemos, sendo homens e mulheres e famílias segundo o coração de Deus, precisamos aí é que veio o ponto. O que aconteceu no versículo 3 e 5 desse capítulo 14? O que Asa fez? O que fez com que ele ganhasse esse elemento de qualificação de fazer o que era bom e reto aos olhos do Senhor? 3, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares de incenso, ou seja, os cultos a outros deuses. E houve paz no seu reinado. O que nós precisamos fazer é o que Asa fez: tirar da frente tudo o que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Faz sentido isso? Para que Deus esteja conosco, nós precisamos tirar da nossa frente tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele. À época, o que atrapalhava o relacionamento do rei, que era um exemplo para o povo, e atrapalhava o relacionamento com Deus, era a idolatria. Ah, pastor, então eu não sei como trabalhar isso nos dias de hoje.
Asa quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá, ou seja, ele quebrou todas as possibilidades de que houvesse idolatria, ele quebrou todas as possibilidades que houvesse elementos que tirasse o culto do único e verdadeiro Deus, a dependência do único e verdadeiro Deus, no sentido de que eles preferiam não depender de um Deus invisível, porque eles tinham uma estátua ali visível e que eles criam, que iria resolver o problema deles. Muitas vezes nós entendemos e cremos que a resolução dos nossos problemas está na proporção do quanto nós vemos e do quanto nós sentimos. Nem sempre. Nós não vemos Deus atuando muitas vezes. Nós não vemos pessoas chegando para nós e solucionando um problema que nós estamos tendo, seja ele qual for. Mas Deus faz isto. Deus está fazendo isso. É muito mais fácil nós crermos em alguma coisa concreta. Já já a gente vai poder entender um pouquinho o que significa isso. O primeiro mandamento, ali no Pentateuco, era que não tivessem outros deuses além do Deus Todo-Poderoso. E o povo de Israel estava assumindo os mesmos costumes do povo pagão da sua época. E o que Asa fez? Ele quebrou tudo isso. Vamos quebrar todos aqueles deuses que vocês estão vendo e acham que esses deuses é quem resolvem as suas necessidades, porque aqueles deuses eram representações divinas que vinham em ajuda às suas necessidades. Era o Deus da guerra que mantinha a força deles, era o Deus da fertilidade que mantinha as mulheres férteis, era o Deus da colheita que fazia com que eles tivessem os alimentos, era o Deus da chuva, era o Deus do sol, era o Deus da montanha. Todos esses deuses, o povo ao redor mostrava para eles, os levava a crer que eram esses deuses que eram os deuses que os mantinham fortes e os mantinham a defesa deles. Era o Deus da fertilidade, era o Deus da colheita, o Deus da chuva. O que nós percebemos aí? Esses elementos de segurança, de fertilidade, de colheita, da chuva, do sol, são demandas do nosso coração, são coisas que o homem precisa, são desejos do homem. No caso aqui, claramente, os homens desejavam fertilidade. Homens, fertilidade a partir das colheitas. Mulheres desejavam intensamente a fertilidade, no sentido de terem filhos. Eram desejos intensos, intensos. Quando isso não acontecia, era uma amargura só. Nós vemos história de Raquel: dá-me um filho, senão eu morro. Esposa de Jacó: dá-me um filho, senão eu morro. Eram desejos intensos, e esses deuses vinham exatamente para atender esses desejos de coração, esses desejos intensos do coração. Olhem só como nós já podemos fazer algumas transposições para os tempos de hoje. O nosso coração é enganoso, como diz ali Isaías 55, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é incorrigível, quem o conhecerá? Esse é o capítulo 17 de Jeremias. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Enfim, os textos no Antigo Testamento mostram que era Deus quem podia suprir todas as necessidades dele, as necessidades da mente, as necessidades das afeições, as necessidades da vontade. O coração humano, alguns teólogos dizem isso, é uma fábrica de ídolos,
porque é a partir das necessidades do coração é que nós buscamos alguma coisa para satisfazer esses desejos. Então o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Vamos lá, vamos ser um pouquinho mais prático aqui. Idolatria, no sentido de desejo intenso, ser reconhecido por pessoas. Parece que isso é algo plantado no nosso coração. Nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas, sim ou não? Parece que é um vazio do nosso coração, é uma demanda do nosso coração. E com isso, ele busca um Deus para satisfazer essa demanda. Cargo, liderança, mostrar eficiência, ser bem-sucedido, porque ele entende que sendo bem-sucedido, mostrando eficiência, tendo um cargo de liderança, ele será reconhecido pelas pessoas. Olha só, qual é o desejo de coração? Ser reconhecido por pessoas. Quem é o ídolo? É aquilo que vai satisfazer esse desejo. É um cargo de liderança, que muitas vezes nós fazemos das tripas o coração, nós comprometemos a dinâmica de família, porque nós queremos conquistar uma liderança no emprego, no trabalho, uma liderança profissional. Não que nós não devamos fazer todos os esforços para fazer o melhor, mas que essas funções de liderança, que esses cargos aconteçam pelo nosso desempenho, fazendo para quem estamos fazendo, como se estivéssemos fazendo para Deus. É um dos ídolos. Como nós podemos aplicar isso nos dias de hoje? Qual é um outro desejo que se tem? Desejo de estabilidade. Quem é que não deseja estabilidade? Quanto de nós, uns mais, outros menos, temos desejo intenso de estabilidade? E essa estabilidade vem se tivermos dinheiro. Então, o que é o desejo intenso? Estabilidade. Qual é o ídolo? Emprego. É o dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu tenho estabilidade. E aí a demanda do meu coração vão ser supridas. Gente, idolatria século 21. Asa passou por cima de tudo isso. Ele disse assim: eu vou depender de Deus. E o meu povo aqui, olha, vai depender de Deus. Tanto é que ele ordenou que fossem quebrados todos os lugares altos, os lugares onde o povo iria se prostrar, para pedir fertilidade, para pedir segurança, para pedir que se mantivesse o sol no lugar, na quantidade certa, a chuva na quantidade certa. Qual é um outro desejo intenso do coração, que todos nós temos? Provisão de alimentos, para podermos viver tranquilo. Parece que nós estamos bem quando nós estamos de barriga cheia. É mesmo, é mesmo. Parece que nós estamos bem quando tem picanha na mesa, quando tem picanha sendo assada. Agora, quando tem ali um pão com óleo, eu falei óleo, não falei azeite. Azeite é luxo. Quase R$100 o litro. Porque o que nós compramos é R$40, mas é de 500 ml. Óleo, pão com óleo e um pouquinho de sal. Como muitas vezes nós ouvimos os nossos pais, avós dizerem: olha, eu não tenho comida não. Não tem arroz não, não tem feijão e o ovo falta. Mas pega esse pãozinho aqui, coloca um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal. É um desejo lícito. É um desejo lícito. Agora, o trabalho escravizador é o ídolo que vai fazer com que nós não passemos esse tipo de necessidade. Olha só, olha como a idolatria pode nos atingir no século 21. Outra necessidade do nosso coração, necessidade sexual. Nós somos seres sexuados. Todos nós
vivemos essa dinâmica. Parece que alguns têm vazio muito maior do que outros nessa área. E o que vai resolver isso daí? Um ídolo? Qual é esse ídolo? Ele ou ela. Ele ou ela, dependendo da perspectiva de quem está precisando, se bem que nos dias de hoje isso até não é bem assim de ele. Bom, mas deixa isso daí outra história. Desejo intenso no coração que é satisfeito por ele ou ela, e não importa como, não importa que momento, o importante é estar satisfazendo os meus desejos. Gente, isso é um aspecto idolátrico incrível nos tempos de hoje, porque pensando bem, quem é que vive hoje a dimensão de não ter o que comer e ter que pôr um pouquinho de óleo, não é? Num pedacinho de pão. Raramente a gente precisa disso. Nós vivemos tempo de muita abundância. Libertar-se das preocupações. Eu preciso me libertar das preocupações. Eu preciso ter momentos de paz. Aí ele vai atrás do quê? Droga, bebida, como ídolo, para satisfazer um desejo intenso de paz. Ao invés dele buscar a paz em Deus, ele vai buscar aonde? No ídolo. É mais fácil, talvez, para alguns mais, outros menos. Vai lá, pega um dinheirinho, que às vezes ele não tem, mas ele rouba. Vai lá, compra uma droga qualquer lá, e vai acabando com a sua vida por causa de momentos de tranquilidade. Idolatria. Se ver incluído e benquisto no ambiente social através de cigarro, de álcool, abrindo mão de valores religiosos, eu ir na igreja, eu trazer uma Bíblia, imagina, eu pôr uma Bíblia embaixo do braço, para ser chamado Deus Bíblia, como antigamente era chamado, aqueles que saíam na Ivanete. Não sei por que eu perguntei para a irmã isso aí, mas tudo bem. Se bem que hoje a gente tem celular, isso não significa vergonha, né? Mas muitas vezes a gente quer o quê? Em prol do ser bem visto socialmente falando, nós abrimos mão de valores cristãos, valores que são ensinados por Deus. Idolatria. Quem é que não deseja viver, ter prazer, ter uma vida com prazeres? Mesmo que sejam prazeres naturais, não necessariamente prazeres indevidos. Prazer, eu quero viver bem, eu quero morar bem, eu quero comer bem, eu quero me relacionar bem, eu quero viver uma vida top. Quem é que não quer? E para isso, ele vai para comida, bebida, sexo, dinheiro. Percebe? Só para mostrar para os irmãos qual é a relação entre desejos intensos do coração e os ídolos. Os ídolos vão ser buscados a partir do tipo de desejo que cada um tem e do quanto de desejo esse cada um tem. No caso de Asa, ele abriu mão de tudo isto e ele prova. Não foi só ele destruir esses lugares altos. Aí nós vemos aí a partir do versículo 9, uma história que aconteceu ali, nesse seu reinado, que foi o fato deles estarem sendo invadidos pelos etíopes, por Zerá, que tinha 1 milhão de homens, 1 milhão de homens e mais 300 carros de guerra, sendo que ele mesmo tinha 300 mil homens em Judá, e 280 mil em Benjamim. Faz as contas, 580 contra 1 milhão de homens, mais 300 carros de guerra.
Olha só o desejo intenso do coração de Asa, em alguns momentos, de procurar ajuda para os seus vizinhos, como outros reis fizeram. Que ao invés de buscarem a Deus como Asa fez, ele fazia combinações, acordos com os vizinhos, ou a Síria, ou o Egito, ou a Babilônia mesmo, para se defender um do outro. Eu estou sendo atacado pela Síria, pela Síria, ok, Babilônia, vem cá e me ajude aqui. Ou Baasa, que era o rei, um dos reis do reino do norte, estava sendo atacado ali pela Assíria. Tem Síria e Assíria. A Síria é mais longe um pouquinho do que a da Babilônia. Então, ou seja, eles faziam acordos para buscar ajuda. O que Asa fez? Então Asa saiu contra eles, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Gente, que expressão é essa? Ele poderia ter buscado ajuda, porque lá, aqueles que não estavam sendo atacados, estavam dispostos a ajudar em troca de ouro. E eles faziam exatamente isso. Alguns, inclusive, tiraram todos os ouros o ouro do templo, para entregar numa dessas alianças, nessas alianças. Ou seja, abriram mão até do seu lugar de culto, do seu lugar de adoração, do lugar da presença de Deus. No caso de Asa, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra toda essa multidão. Gente, esse versículo 11 do capítulo 14, você precisa anotar. Se você tem uma caneta, anote já. Gente, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Nós precisamos entender isso todas as vezes que esses desejos do nosso coração começarem a apertar, e ao invés da gente buscar esses ídolos para satisfazer os desejos do nosso coração, que sejamos buscando aquele que é o único capaz de socorrer numa batalha. Bom, o resultado está a partir do versículo 12. Aqueles 1 milhão de homens, mais 300 mil carros, não ficaram nada, tudo foi destruído. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Então, gente, olha só, olha que revelação maravilhosa Deus está passando para nós hoje. Qual é o desejo intenso do seu coração? Qual é a angústia intensa do seu coração? Que não possa ser preenchido pelo Deus Todo-Poderoso, que é o único que pode socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Esse exemplo de Asa e de outros, não é? Josafá foi um outro rei que lição tremenda para nós. Quando nós vemos aqui no versículo 6 e no versículo 7, nós vemos um outro elemento aí bastante importante, além deste de estarmos tirando da frente tudo aquilo que nos atrapalha. O que precisamos fazer, seguir o exemplo de Asa, empreender para Deus, empreender para Deus, colocar os nossos dons e as nossas capacitações a serviço daquele que tudo pode, a serviço daquele que nos resgatou na cruz, a serviço daquele que nos religou com Deus.
a serviço daquele que derramou o seu sangue para que pudéssemos ter a certeza de vida eterna, empreender para Ele. O que Asa fez? Nós vemos aqui, no versículo 6, ele diz: Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Havia paz na terra porque o seu coração era um coração reto, e que fazia o que era bom e reto aos olhos do Senhor, como diz o versículo 2. Havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. E disse a Judá: vamos construir essa cidade, cercá-las de muralhas e torres, portões, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e Ele nos deu repouso por todos os lados. O que nós fazemos muitas vezes é o inverso. Quando as coisas estão bem, nós nos afastamos de Deus. Quando as coisas estão bem, nós deixamos de ser fiéis. Fiéis nos dízimos, fiéis nas orações, fiéis na palavra. Deixamos de nos aproximar de Deus. Está tudo bem, nós baixamos a guarda. Baixamos a guarda. E é aí que mora o perigo. Asa fez ao contrário. Ele aproveitou o momento de alta para empreender, para construir, para se defender. Como nós podemos nos defender e construir? Defender e construir o nosso relacionamento com Deus. Defender e construir a nossa participação na aliança que Deus fez conosco. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, queridos? Eu disse nós, eu não estou falando vocês. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Quanto de dons nós estamos deixando de entregar, de fazer o que precisa ser feito, por causa dos nossos efêmeros empreendimentos. Salomão fez isso. Dançou. Metaforicamente, tá bom? Abriu mão. Perdeu força. O livro de Eclesiastes reflete o tanto quanto ele perdeu forças, e ele mesmo testemunha isso. O mundo e a vida é como bolha de sabão. Muitas vezes nós empreendemos em bolha de sabão. Nós empreendemos em coisas que não duram nada. Como eu gosto de dizer várias vezes, nós decoramos o quarto de hotel. Alguém decora o quarto de hotel que vai ficar? Nós estamos decorando o quarto de hotel. O que é hotel? É a nossa vida. Daqui a pouquinho nós vamos embora, gente. O tempo passa rápido. Daqui a pouquinho nós vamos embora. E a gente está decorando o quarto de hotel. Empreender para Deus. Calvino dizia que nós empreendemos para Deus quando pensamos nele, quando meditamos nele, quando lembramos do que Deus tinha feito, quando nós estimamos e valorizamos a Deus mais do que todas as outras coisas. E por último, que não é por último, porque nós já falamos, não ficar perplexo diante das oposições e resistências, por maiores que sejam. As oposições e as resistências são as situações de vida que vivemos. São as circunstâncias. É tudo aquilo que nos leva ao sofrimento, que nos leva ao choro, que nos leva às decepções, que nos leva às dúvidas: o que eu vou fazer? Porque se Deus estiver conosco, se nós estivermos com Ele, Ele estará conosco. E se Ele estiver conosco, não tem para nós. Já ouviram essa expressão que os jovens usam? Não tem para nós, gente. Não tem
mundo espiritual das trevas que nos vençam. Essa história de Asa com esse 1 milhão de homens aqui, é mostrado também mais para frente, mais no final de 2 Crônicas, na vida com o rei Josafá. Mesma coisa. Dependência de Deus, buscando o Senhor. É o Senhor quem nos liberta, é o Senhor quem nos acolhe, é o Senhor quem nos preenche o coração. E aí, é só sair desfrutando das vitórias, como diz aqui o final, não é? Quando, versículo 15 do capítulo 14, também atacaram as tendas dos donos de gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Ou seja, empreendimento no reino, que partiu de onde? De onde partiu, gente? Tirar da frente tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E se tem uma coisa que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, é nós entendermos que a solução dos nossos problemas, que o preenchimento do vazio do nosso coração, está em coisas. Está naquilo que o mundo diz: olha, a solução para o seu problema está aqui, ó. Olha, a solução do seu problema está aqui, ó. Ser bem-sucedido. A solução do seu problema é uma outra mulher ou um outro homem. A solução do seu problema é você se satisfazer independente de quem você esteja. O importante é você. Já ouviram isso? Esse humanismo marcante das nossas épocas. O importante é você. Se você estiver bem, está tudo certo. Mentira. Mentira. Eu quero concluir dizendo que quando nós vamos à palavra de Deus, gente, nós estamos falando nos livros históricos, nós estamos falando em episódios, onde a relação de Deus para com o seu povo, e desse povo para com o seu Deus, mostrava a atividade revelatória desse Deus, acerca do como o homem deveria viver. E quando nós usamos a palavra de Deus, nós estamos indo na mesma direção de Asa, que é o quê? Vitória. Vitória. Quando vamos à palavra de Deus, nos envolvemos com ela adequadamente, sabendo entender e aplicar bem, receberemos o bônus de Deus. Afinal de contas, Ele nos revela acerca de si mesmo e o que espera de nós. Uma outra, quando olhamos as Escrituras Sagradas, sabendo que é de Jesus que elas falam, bem como é a revelação de Deus, a fim de que também experimentemos vitória em nossa vida. E Asa é um exemplo disso. E a nossa vida, a nossa vitória, está na proporção. Isso para fechar. A nossa vitória está na proporção do quanto nós estamos com Deus. Não é do quanto Deus está conosco. Porque se nós não estivermos com Ele, não vai dar. A nossa vitória está na proporção do quanto nós estamos com Ele. E o quanto nós o buscamos de todo o nosso coração. Livros históricos, que não é uma narrativa histórica tão somente, mas é a revelação de Deus caminhando no dorso dessa história. E nós não podemos perder isso por nada. Quanta gente perde quando não toma ciência de tudo isso que o Senhor colocou à nossa disposição para viver. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Eu vou pedir que você fique em pé, porque já já a gente vai cantar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos quando olhamos a tua palavra dessa perspectiva, da perspectiva de que a tua palavra reflete a tua relação com o teu povo.
e o quanto este povo responde à aliança estabelecida pelo Senhor. Que toda essa história, que não é simplesmente uma narrativa sequencial de fatos, mas é uma narrativa sequencial com relacionamento. E nós podemos viver essa dinâmica, porque o Teu Espírito mora em nós, e nós podemos nos relacionar com o Senhor, nós podemos saber as soluções para os nossos problemas, as soluções para as nossas questões. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar os recursos que vêm da Tua boa mão, e não os mentirosos recursos que o mundo nos oferece. Ajuda-nos, ó Deus, a rejeitar esses recursos mentirosos, que pseudamente irão satisfazer os vazios do nosso coração, mas que nós possamos estar dependendo única e exclusivamente dos recursos que vêm do Teu trono de graças. Te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, queridos.